Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após a partida do São Paulo contra o Vitória no Barradão. Roger, boa noite. Boa noite. Você habitualmente é sempre um cara muito tranquilo à beira do campo, você pouco se exalta, mas hoje especificamente nos lances dos 2 gols do São Paulo, não que você tenha ficado muito nervoso, mas a gente te percebeu ali como uma irritação particular, especial no primeiro numa bola parada e no segundo numa jogada até de um contra-ataque do Vitória, já que o São Paulo teve mais posse de bola. Você pode explicar para a gente pontualmente aonde foram os erros do São Paulo nos 2 gols que levaram a derrota hoje? Obrigado. É difícil você dizer numa derrota do que você conseguiu atuar bem grande parte do jogo, né? A gente controlou a equipe do Vitória no primeiro tempo inteiro, né? Criamos as melhores oportunidades, mas falhamos, né, numa segunda bola de bola parada, né? Uma jogada que a gente sabia ou a gente sofreu um contra-ataque ou teria, né, uma jogada de bola parada do adversário, que seriam as formas mais claras que talvez o adversário fosse conseguir levar vantagem, né? Então, né, ali a minha exaltação um pouco mais clara ali foi por causa disso, né? Eu sou calmo de fato, né, mas às vezes eu também fico um pouco mais exaltado, mas nada que comprometa ali, né? Eu tenho que estar sempre concentrado para extrair as melhores questões e passar para os atletas, né? Do jogo, o que falar de um jogo, né, que a gente controla bem o adversário, toma um gol de bola parada e depois toma um gol de contra-ataque, né? E no momento que a gente já estava, que eu abri o time mais, né, mesmo com a menos, a gente dominou o Vitória, né? Não finalizamos tanto a meta porque eles concentravam 8, 9, 10 jogadores atrás da bola e naturalmente você sofre os contra-ataques, né? E um desses ocasionou, né, numa saída da linha, né, e por consequência um desequilíbrio que gerou o segundo gol, né? São ensinamentos que tem que ficar, foi o que eu falei para os atletas, tem batalhas que você ganha e perde, mas você precisa saber porque perdeu, né? Entender que, né, se você está bem na partida, você tem que ferir o adversário, tem que sair na frente do placar, que a gente sabia que, né, pelo ambiente, né, isso ia nos dar mais campo, mais tranquilidade para jogar. Agora é consertar o que a gente precisa, né, sobretudo nesses 2 aspectos, né, do contra-ataque e nessa disputa de bola aérea em fase defensiva, né, e para o próximo confronto. Roger, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Queria te perguntar a respeito do meio de campo. Desde o seu primeiro jogo contra a Chapecoense, a gente já apontava, né, enfim, você comentou também em relação à importância de ter o Marcos Antônio como meia criativo. Hoje ele jogou do lado do Daniel e ainda no momento da segunda etapa, após a expulsão, ele ficou sozinho pelo meio para tentar construir. Queria que você explicasse um pouco como é que você enxerga essa construção do meio, pensando naquilo que a gente comentou depois do jogo contra o Palmeiras, que quando o time tem pouca possibilidade pelo meio, ele acaba recorrendo ao chuveirinho. Eu não vejo uma similaridade dos eventos, dos cruzamentos daquele momento para esse, né? Porque para mim são questões diferentes. Hoje tendo os pontos abertos, eu tenho combinações pelo lado, né? O adversário se vai todo para dentro da área, né? E por vezes ou sobra o cruzamento ou o chute de média distância, né? Então, mas é que toda e qualquer observação ele fica prejudicada depois da inferioridade de um jogador, né? E ainda mais né, quando ali pelos 35, acho que foi quando eu tirei o Daniel, né, para colocar né, o Luca aberto e trazer o Arturo para dentro. Naturalmente você fica um pouco mais frágil no meio, né? Mas era uma aposta em função que a gente tinha um relativo domínio ali, o adversário estava nos machucando nos contra-ataques, né? E foi num desses que aconteceu o gol, né? A importância do Marco, o Daniel no meio, ela é muito importante, mas, né, também com a figura do Bobadilla, que não pôde estar hoje, né, a gente também tem um peso diferente, né? Não tive a presença do Pablo, né, que infelizmente se machucou, né? Mas novamente, né, a derrota a mim não passou por uma má atuação, né? Passou por questões pontuais, né, tanto defensivas como, né, a nossa incapacidade na criação das oportunidades de convertê-las em gol. Rogério, aproveitando, hoje você tinha problemas no setor ofensivo também, não podia contar com o Caleri, não podia contar com o Luciano, e você optou por começar jogando com o André, né, com o André Silva.
Como é que você vê a formatação desse ataque? Hoje, por exemplo, o Ferreirinha tinha uma marcação dobrada, muito do que ele fez por conta do que ele tinha feito contra o Cruzeiro. Parece que existia uma atenção especial do Vitória ali. Como é que você vê um provável substituto, por mais que, por exemplo, o Gonzalo Tapia não seja um centroavante nato, mas já jogou nessa posição, como é que você vê um substituto para o Calleri, se é o André Silva, está na frente nessa disputa com o Tapia, como que está ali a relação entre os dois? Não, o André tem características semelhantes ao Calleri, né? Jogador de área, né? Que tem boa finalização, né? A diferença do o André é canhoto. Estamos fazendo pequenos ajustes no seu posicionamento. Jogador que está se adaptando também a essa função, né? O Tapia é um jogador, é um segundo atacante que pode fazer ali a função de 9 também, né? Usei no último jogo pelo lado como ali um falso ponta, um segundo atacante, quando a gente chegava à linha de fundo com o lateral. A dobra de marcação do lado, né, na minha opinião, ela aconteceu, mas não impediu da gente criar, né? A gente criou bastante, né, com as alternativas de ultrapassagem do lateral por dentro, né, de infiltração, né, quando o meu ponta atrás para dentro da drible, a gente tem a bola em profundidade com o André, teve com o Cauli, teve várias oportunidades, sobretudo no primeiro tempo até a expulsão. É uma pena, a gente sente muito, né, uma derrota que a gente tem que saber digerir-la bem, né, em função de todo o contexto. Roger, ainda a respeito da parte defensiva, a gente notou que na pausa, na primeira etapa, para a hidratação, houve uma conversa entre o Alan Franco e o Danielzinho, né, mais acalorados, os dois tentando ajustar um pouco o meio de campo. E aí, em cima disso, queria te perguntar a respeito do gol da bola parada do Vitória. Né, o que você tira também de aprendizado quanto ao coletivo de um gol, que foi o lançamento na intermediária ali, com um passe livre para o gol do zagueiro, né? O quanto você acha que isso é algo ajustável pensando no seu dia a dia? Na verdade, o cruzamento ele foi para trás da linha, né? Não foi um cruzamento na frente da linha, né? E quando a linha se preparou para entrar, para defender a área ali, perto da marca do pênalti, a bola foi para trás, né? E por isso pegou um dos jogadores que não entrou junto com a linha sozinho ali na entrada da área, né? E foi um cabeceio que ele foi um desvio, né? Nem pegou nem cheio, acho que pegou no ombro, né? E sobrou num jogador dentro da área ali para o arremate, né? É uma falha que não costuma acontecer, né? Porque em função do contexto, né? Mas ajustes a fazer, claro, né? Aquela entrada da área tem que estar protegida, né? Pelos jogadores do rebote, para que essa bola, quando ela tem um erro, né, de trajetória, alguém possa consertar. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado.